Você sempre teve curiosidade de saber o que é verdade ou mentira na estética? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje a gente vai conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, sobre mitos e verdades na estética. A gente recebeu algumas dúvidas de alguns pacientes e hoje o Dr. Ricardo vai responder. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Renata? E aí, vamos? Topa esse desafio? Vamos lá. A primeira paciente mandou uma pergunta aqui para você. Produtos mais caros são sempre os melhores? Renata, nem sempre, tá? O que acontece? Primeira coisa que é importante quando você pensa num produto para uso estético é qual a finalidade daquele produto. Sim. Não adianta o produto ser caro e ele não fazer ou não ter o princípio ativo que cumpre a necessidade do paciente. Então, assim, eu preciso de uma fotoproteção, eu preciso de um clareador de pele, eu preciso de um produto que seja um produto que melhora rugas finas, por exemplo, que auxilia na renovação mais rápida da pele. Então, a depender da finalidade, você tem produtos que são melhores ou que são piores para aquela finalidade. E tem produtos que têm, às vezes, o mesmo ativo de um caro. Sim. E faz o mesmo efeito. Isso. Né? Se a gente tiver conhecimento, a gente consegue... Sim, bons produtos com num preço num custo-benefício adequado. Outra coisa que a gente vê muito também é, por exemplo, você não ter o produto numa concentração que é a melhor possível. Isso é uma das coisas que mais diferenciam, por exemplo, um dermocosmético de um mero cosmético, vamos dizer assim, né? A gente tem produtos que são da linha de cosméticos comuns, que eles às vezes têm princípios ativos que são muito interessantes, as combinações são boas, mas as concentrações são baixas. E aí eles acabam tendo um efeito muito menor do que os produtos geralmente que são prescritos por dermatologistas ou que são prescritos para manipulação, que são concentrações melhores, mais efetivas desses princípios ativos. Então é um mito. É um mito. Né? O Botox é perigoso e causa efeitos colaterais graves? Dificilmente o Botox vai causar um efeito colateral grave. Ele tem esse potencial? Ele tem potencial de causar efeito colateral grave. Mas o principal efeito colateral do Botox é se ele fizer alguma paralisação de uma musculatura que a gente não gostaria de ser paralisada, né? O Botox, quando ele é injetado, Renata, ele é injetado especificamente no músculo que você quer que paralise, que relaxe a musculatura daquele local. Então, se aquela toxina, por algum motivo, ela migra para outro lugar, ou se o profissional que está fazendo a aplicação aplica no músculo errado, ele pode levar a alguma assimetria facial, a uma queda palpebral, a uma assimetria de sorriso, por exemplo, algum desses efeitos colaterais, que assim, momentaneamente, ele vai ser um efeito colateral grave, digamos assim, mas ele é um efeito colateral autolimitado. Porque o efeito do Botox, ele dura em média de 3 a 6 meses. Então, na pior das hipóteses, mais ou menos uns 6 meses depois, a pessoa vai voltar a ficar como ela estava. E o Botox, ele leva muita culpa de muita coisa que não é ele, que né? Que não é ele. Muita. É muito frequente a gente vê isso. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa que não deve ter sido o Botox, mas alguém jogou a culpa nele. Isso é verdade. Então, é um mito. Cremes anti-envelhecimento são suficientes para combater as rugas? Não são, Renata. Né? Assim, a gente tem cremes anti-envelhecimento que são muito eficazes. Você tem, em especial, cuidados com a pele que são importantíssimos na prevenção de rugas. Então, por exemplo, você usar um bom protetor solar, você usar cremes que ajudam, por exemplo, a ter uma epiderme mais compactada, mais firme, que se renove mais rápido, que melhore a coloração da pele, isso é muito importante. Mas muitas vezes é necessário que o paciente faça também algum procedimento específico para aqueles problemas que só o creme não consegue resolver. Então, por exemplo, uma flacidez mais importante da pele, só o creme não vai resolver, né? Às vezes, por exemplo, uma linha de expressão que é uma linha de movimentação, uma linha dinâmica por contração da musculatura, se você não fizer uso de uma toxina botulínica ou alguma coisa que espesse muito a pele para firmar mais essa pele, não vai resolver. Então só o creme não vai resolver. É um mito. Essa pergunta aqui é muito boa. A exposição ao sol é benéfica para a pele e pode tratar a acne? Pois é, essa pergunta é capciosa, né, Renata? Por que eu falo isso? A radiação solar, né, a radiação ultravioleta, ela influencia na resposta imunológica da pele.
tá? Então tem várias doenças cutâneas, tem várias doenças de pele que são tratadas com fototerapia. Porém, essa fototerapia, ela é uma fototerapia que ela é controlada. Geralmente, a gente tem faixas de luz específica que a gente usa na fototerapia e a gente tem tempos de exposição específico que a gente usa. Então, vou dar o exemplo não só da acne, mas de outras doenças. Por exemplo, dermatite atópica, que é muito comum, né, em crianças, por exemplo. Se a criança pega um pouquinho de sol, a dermatite atópica melhora. Se ela pega um pouquinho de sol, pode acontecer da acne melhorar. Por quê? Porque a exposição solar ela tem esse efeito imunomodulador que inibe algumas células que estão envolvidas nesse processo inflamatório e que podem levar a alguma melhora. Porém, se você passa um pouquinho o tempo de exposição, por exemplo, na dermatite atópica, se o paciente começar a ficar um pouquinho vermelho, se ele começar a ficar um pouquinho mais eritematoso, piora horrores, porque aí piora o prurido e piora a coceira. Na acne a gente vê a mesma coisa. Em parte é verdade? Em parte sim. Mas se é uma exposição prolongada, você pode ter piora do quadro de acne. Tem que ter um controle muito certinho. Muito certinho. E é muito difícil, né? Muito difícil, Então, assim, eu falo Melhor muito, por não, exemplo, né? melhor não. Com criança, eu falo muito isso com as mães. Por exemplo, quando é criança com dermatite atópica, época de inverno, por exemplo, aqui na região que a gente mora, né, no Sudeste, a gente tem o inverno um tempo muito seco. Uhum. Então, o tempo seco ele piora muito a dermatite atópica, os meninos coçam demais. Eu sempre falo com as mães, olha, se você quiser que a criança brinque no sol um pouco, é bom para ela, porque ela brincar pouco tempo, numa época do ano que o sol é mais inclinado, que queima muito menos do que no verão, geralmente o menino melhora, ele tem uma melhora da dermatite atópica, mas ele não pode queimar, ele não pode bronzear. Se ele começar a queimar, ele vai piorar. Então é deixar brincar ali no sol um pouquinho e depois voltar para fazer... Muito bem dosado. Bem dosado, não pode ser não dosado, tá? Assim, e no horário também que a exposição não seja grande de radiação ultravioleta para também não aumentar a chance de câncer de pele, essas outras coisas. É o sol bem de manhãzinha ou mais no final da tarde. Mas ele poderia ter benefício? Sim, ele poderia ter benefício. Tá? Ótimo. Essa daqui também é muito boa, Ricardo. Você deve usar a mesma linha de produtos para todos os cuidados com a pele? Renata, não obrigatoriamente, né? Assim, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem produtos que você tem linhas completas. Eu tenho, por exemplo, para acne, eu tenho um gel de limpeza, um sabonete de limpeza, eu tenho um produto secativo, por exemplo, eu tenho um hidratante. Para outras linhas, você não tem todos os produtos da mesma linha e, às vezes, você precisa de princípios ativos que não são trabalhados na mesma empresa, na mesma indústria farmacêutica. A gente vê muito... Às vezes precisa até manipular, Às vezes precisa até manipular, exatamente, para combinar esses princípios. Então, depende muito daquilo que você está querendo tratar naquele momento, né? Assim, por exemplo, a gente vê muito combinações de tratamento, por exemplo, para acne, a gente vê muita combinação de tratamento para rosácea, porque depende do componente que você tem ali mais proeminente ou menos proeminente o produto que você usa. Então, por exemplo, se é uma acne muito inflamatória, você tem produtos que desinflamam mais. Aí é uma acne que a pele é muito oleosa, tem muito comedo, mas tem pouca inflamação, você tem produtos que limpam mais, que tiram a oleosidade, e você não está tão preocupado com a inflamação naquele momento, né? Assim, o paciente tem uma rosácea que ele tem muito flushing, muita vermelhidão. Ou ele tem uma rosácea que ele tem muita pústula, muita pápulazinha, por exemplo. Nem sempre o produto é o mesmo que você vai usar, ou o tratamento é o mesmo. Então, às vezes, você vai precisar de combinar produtos, combinar ativos que nem sempre vão estar na mesma linha da indústria farmacêutica. E às vezes também, Ricardo, tem uma linha que tem um produto específico que é muito bom e Exato. outro já de outra linha é melhor do que aquela mesma linha. E aí eu acho que essa combinação inteligente acaba sendo mais eficaz. Sendo mais eficaz. Isso. Tratamentos estéticos são só eficazes para pessoas mais velhas? Não. Quase que até o contrário, né, Renata? Assim, digamos assim. O que acontece? Se a pessoa, ela é mesmo ela sendo jovem, né? Assim, ela já tem alguma queixa estética e essa queixa tem uma base anatômica muito bem definida, né, ou fisiológica muito bem definida, você vai acabar tratando ela mesmo sendo muito jovem, né? Eu lembro, falando isso, a gente lembra dos exemplos do dia a dia, né? Assim, existe uma tendência
hoje, por exemplo, de fazer toxina botulínica em idades mais jovens, pensando até no efeito preventivo, né? Assim, de não formação de rugas profundas. Mesmo existindo isso, né, das rugas profundas, por exemplo, eu tenho uma conhecida que a primeira vez que ela fez toxina botulínica na vida, ela tinha, 19 anos. E aí a maioria das pessoas fala, mas 19 anos é uma idade extremamente jovem. É extremamente jovem. Mas se você visse ela e a força da musculatura da testa dela, você ia entender o que eu tô falando. E se você olhasse o pai dela, você ia entender mais ainda. Porque ela é igualzinho o pai. A genética foi o que falou mais alto. É usual fazer numa pessoa tão jovem? Não, não é usual. Né? Assim, o usual é a gente fazer toxina a partir dos 30, 35 anos, que é o mais comum da gente ver fazendo. E daí pra cima que a gente vê mais. Porque daí pra cima que a gente vê com mais frequência as linhas de expressão um pouco mais marcadas. Mas se é uma paciente mesmo que jovem, que tem uma linha de expressão muito evidente, ela pode começar a tratar mais jovem sim, tá? A idade não determina o procedimento, não. né? O que é vai muito mais a determinar necessidade. É a necessidade daquele paciente. Né? A próxima pergunta é: mas é melhor usar muitos produtos ao mesmo tempo? Melhora os resultados? Não, nem sempre, Renata. Assim, o que acontece? Isso também é uma pergunta que a gente vê e a gente às vezes vê no dia a dia, a gente descobre que as pessoas fazem coisas muito diversas, né? Assim, então, sempre eu preciso de usar um monte de coisa junto. Eu tenho que ter uma vitamina C, um ácido retinóico, uma niacinamida, um ácido glicólico, um protetor solar, tudo ao mesmo tempo? Nem sempre, tá? Por quê? Porque vai depender muito daquilo que a gente quer tratar no indivíduo, que é a primeira coisa, né? Assim, e às vezes você usa produtos que são, inclusive, assim, ou que tem o mesmo efeito, que não faz muita diferença se eu usar um ou outro. Várias vezes eu já vi isso aqui, acontecendo aqui na clínica, para chegar um paciente assim, eu uso esse e esse produto. No final das contas, os dois têm o mesmo princípio ativo, né? Assim, então não faria diferença usar os dois. Eu ia falar isso. Muitas vezes a pessoa compra o mesmo do mesmo. Do mesmo, isso. E usa ele várias... Isso pode ser até perigoso, É até né? perigoso, porque às vezes ela usa uma dose que é uma dose extra, né? Uma dose supraterapêutica, digamos assim. O outro problema que a gente vê, nesse caso da pessoa usar vários produtos, é que esses produtos eles têm concentrações específicas para que você chegue a ter o efeito desejado na pele. Então tem pacientes que eles passam uma coisa em cima da outra sem esperar a anterior, por exemplo, secar. Então eu passo um hidratante, por cima do hidratante eu passo uma vitamina C, que por cima dela eu passo um ácido e depois eu passo o protetor solar. Se a pessoa fizesse isso tudo com tempo, daria tempo do hidratante hidratar a pele, daria tempo da vitamina C fazer o seu efeito antioxidante, daria tempo de você fazer o ácido, daria tempo de você fazer o protetor solar. Se eu faço tudo junto, eu diluo um no outro. Então o ácido que você está aplicando, ele não está na concentração adequada porque ele já dissolveu no hidratante que ainda não foi absorvido, que dissolveu na vitamina C que não foi absorvido. Isso quando o pH da vitamina C não interage com o pH do ácido e o ácido oxida a vitamina C antes dela fazer o efeito. E aí tá gastando... Você tá gastando dinheiro à toa. Então, assim, esses produtos de uso cosmético ou medicações em geral, né, assim, elas não devem ser misturadas ao acaso. Fazer aquelas né, misturinhas, assim, né? Tipo receitinha de bolo, de né? bolo, Joga uma coisa, joga outra e passa. No final fica tudo diluído, né? Assim, você vai ter um tanto de componente, uma concentração muito menor do que deveria, que vai fazer muito menos efeito. Correndo o risco ainda de um interagir com o outro e cortar o efeito do outro. Então, assim, se for usar, você sempre tem que passar e esperar um tempo até passar outro ativo, né? Assim, pelo menos para secar, para dar para aquele ativo funcionar inicialmente, você fazer o uso da outra medicação. Tá. E nossa última pergunta. Se um produto não causa irritação imediata, ele é seguro para todos? Não, não é. Lembrar que os produtos, existem dois tipos de irritação, digamos assim, que podem acontecer no organismo. Existe uma dermatite de contato, digamos assim, que a gente chama de dermatite irritativa, que é pela característica do próprio produto e tempo de exposição. Então, por exemplo, se eu pegar... Vou dar um exemplo nem cosmético, vou dar um exemplo do dia a dia para você entender. Se eu pegar, por exemplo, uma água sanitária, eu não tenho alergia da água sanitária. Mas se eu enfiar minha mão dentro da água sanitária e ela ficar muito tempo em contato, independente de eu ter alergia ou não, ela vai irritar minha mão. Por quê? Porque ela é extremamente ácida e ela vai causar uma certa abrasão pelo tempo de exposição.
Por outro lado, existem produtos, e isso é um tipo de alergia, de dermatite, né, que a gente chama de contato irritativo, que é a exposição prolongada causa irritação ou a própria característica do produto causa irritação. Do mesmo jeito que acontece com a água sanitária, acontece, por exemplo, com esses ácidos que a gente pode usar no rosto em creme, por exemplo, noturno. Se você passa uma camada de ácido que é muito grossa, ele vai irritar de qualquer jeito, porque você passou um produto em excesso. Existe uma outra coisa, que é o que a gente chama de dermatite alérgica, que ela não é pelo efeito irritativo, mas ela é imunomediada. E aí, essas dermatites que são imunomediadas, você tem que ter uma exposição prévia a esse produto para, num segundo momento, o seu organismo identificar aquilo como estranho e reagir contra ele. Que é o que a gente vê, por exemplo, numa dermatite de contato alérgica, por exemplo, a níquel, que é muito comum, que é o pessoal que põe brinco, por exemplo, e o brinco machuca, que o botão da calça irrita, por exemplo. Uma dermatite irritativa, por exemplo, de látex. A pessoa põe luva e a mão fica toda inchada, toda machucada, e tudo que tem látex que tem contato irrita. E nesses produtos estéticos que a gente usa, a gente tem bálsamo do Peru, a gente tem algumas fragrâncias, a gente tem alguns corantes que têm a capacidade, alguns conservantes que têm a capacidade de causar essa irritação, que é uma irritação alérgica, digamos assim, né? Ela não é irritativa por contato primário, mas sim por contato alérgico. E todas essas de contato alérgico, ela vai precisar de uma exposição sequencial para desenvolver alergia. É muito comum o paciente falar assim, mas eu sempre usei isso nunca me deu alergia. Nunca mais deu agora. Se deu agora, daqui para trás você usou, mas daqui para frente não dá para usar mais. Né? Assim, daqui para frente, toda vez que usar vai ter de novo, tá? Então, não é tão seguro assim. É claro, se você já usou várias vezes, a chance de aparecer alguma coisa é menor. Mas não é zero. Tem alguns tipos de alergia que só vão aparecer com exposição prolongada. E às vezes o paciente não associa, porque nunca teve alergia àquele determinado cosmético ou produto. Isso. E aí, quando tem, associa às vezes a alguma outra coisa e é exatamente aquele que é mais geralmente irritativo. O pessoal coloca a culpa em comida. Dificilmente a comida é a culpada. Tá? Assim, alergias de pele, a chance de ser alimentar é baixa em relação à chance de ser alguma coisa tópica. É muito mais comum ser um creme, uma fragrância, algum componente ambiental de poeira, pólen, do que o próprio alimento. Tá? Eu adorei responder as perguntas dos pacientes, né, junto com você. E eu acho que quem tiver também pergunta aí, né, para fazer pra gente, a gente sempre vai separar um episódio para tirar essas dúvidas. Vai ser um prazer, né? Obrigada, doutor Ricardo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor para vocês. E a gente se encontra no próximo podcast.